Paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Hoje, quinta-feira, vamos fazer uma pregação à família, a todos. E eu gostaria que os filhos prestassem bem atenção a todos que estão ouvindo essa palavra sobre os anseios de Deus que tem para você, através da fala desse servo, que vamos abordar o seguinte: sobre a cruz, decepção, como lidar com a decepção. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o fruto e o espírito, disciplina espiritual. Nós vamos abordar todos esses assuntos, que são os anseios do Pai, para essa grande família. Essa pregação, nessa quinta-feira, vamos nos unir nessa palavra. Que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre mim e sobre todos que estão ouvindo, vendo essa pregação, e repreenda todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, estresse, o medo, a discórdia, a decepção, a aflição, e que a luz ilumine cada mente de cada um para colocar as palavras que é o anseio de Deus na sua vida. E ordeno que expulse os maus espíritos, os principados e potestades do ar, que querem contaminar todo o mal, para que as pessoas não ouçam a audição, desviando a atenção da palavra de Deus. Em nome de Jesus, vamos nos unir nesse pensamento simples, mas poderoso. Qual é o significado do sacrifício de Jesus? Jesus veio para se entregar como sacrifício por todos os povos, para que pudéssemos escapar da nossa corrupção e nos conectarmos, reconectarmos com o Pai. O Pai declarou esse plano no início da história humana. Ele então assinou no sacrifício de Abraão, apontando para o Monte Moriá, onde o sacrifício de Jesus seria fornecido. Então o sacrifício da Páscoa judaica apontava para o dia do ano em que Jesus seria sacrificado. Más notícias, a lei do pecado e da morte. Por que o seu sacrifício é tão importante? Essa é a pergunta que vale a pena fazer. A Bíblia declara uma lei quando declara: pois o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Morte significa literalmente separação. Quando nossa alma se separa do nosso corpo, morremos fisicamente. Da mesma forma, estamos mesmo agora separados de Deus, espiritualmente. Isso é verdade, porque Deus é santo, sem pecado, enquanto nós nos tornamos corrompidos de nossa criação original e, portanto, pecamos. O diagrama de tudo isso retrata a vida de todos nós, a vida que levamos, a vida que temos. O mérito dos nossos esforços é insuficiente. A separação causa culpa e medo. Então, o naturalmente tentamos fazer é construir pontes que nos levam ao nosso lado da morte, para o lado de Deus. Fazemos isso de muitas maneiras diferentes, indo à igreja, sendo religiosos, sendo bons, ajudando os pobres necessitados, orando, tentando ser mais prestativo à sociedade. Essas ações podem ter mérito, podem ser muito difíceis, e vivê-lo pode ser muito complicado. Sim, pois o salário do pecado é a morte. 3 cruzes e 3 histórias e 3 destinos no Calvário. Lucas registra apenas 3 das 7 declarações. A primeira e a segunda e a última.
A oração de Jesus por seus inimigos e seu ministério ao ladrão arrependido se encaixam perfeitamente com o propósito de Lucas, mostrar que Jesus Cristo, como Filho do Homem, o Salvador compassivo, que cuidou dos necessitados. Vale aqui lembrar que o apóstolo Lucas, ele era médico. E esse servo que transmite a palavra a vocês é contador. Amém? Enquanto pregavam na cruz, Jesus orou repetitivamente: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, verso 34. Não apenas colocava em prática o que havia ensinado, Lucas capítulo 6, verso 27 e 28, como também cumpria a profecia que dizia: pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53, verso 12. A crucificação de Jesus no Calvário é um dos eventos mais significativos na história da humanidade. Naquele dia, 3 cruzes se ergueram no Gólgota, cada uma com uma história e destinos distintos. Foi providencial Jesus ter sido crucificado entre os 2 ladrões, pois assim ambos tiveram o mesmo acesso ao Salvador. Ambos puderam ler a inscrição de Pilatos, que dizia: este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E ambos puderam vê-lo entregar a vida pelos pecados, os nossos pecados do mundo. Vamos olhar nessa pregação de hoje para as 3 cruzes do Calvário e extrairmos as lições. A cruz da redenção, nela morreu o Salvador dos homens. Na cruz do meio, Jesus, o Salvador, foi crucificado para redimir a humanidade. Lucas capítulo 23, verso 33 diz: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Primeiro, ele sofreu e morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. Segundo, a cruz de Jesus é a ponte entre Deus e a humanidade. Jesus mesmo, na sua agonia, mostrou a compaixão e misericórdia, intercedendo por aqueles que o crucificaram, dizendo palavras de amor: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 34, Lucas capítulo 23, verso 34. Primeiro, Jesus é crucificado no centro, simbolizando seu papel central na redenção da humanidade. Segundo, mesmo em sua agonia, Jesus intercede pelos seus algozes, mostrando o seu amor e perdão. A cruz da redenção representa o amor sacrificial de Deus, Pai, o nosso Deus. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se entregou voluntariamente para nos salvar. Seu sacrifício trouxe perdão e vida eterna a todos os que creram. A consumação da obra redentora. João capítulo 19, verso 30, que diz: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito ao Pai. Primeiro, com a sua morte, Jesus completou a obra da redenção, pagando o preço pelos nossos pecados. Sua declaração está consumado, mas marca a vitória sobre o pecado e a morte. Após sua morte na cruz, Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Ele está exaltado à direita, à destra do Pai, e é o Senhor sobre todas as coisas. Seu destino final é a glória eterna ao lado do Pai. A cruz da rejeição. Nela morreu o malfeitor impetinente. O malfeitor impetinente rejeitou a oferta da salvação. Um dos ladrões, imitando a zombaria dos líderes religiosos, pediu a Jesus que o salvasse da cruz.
Lucas capítulo 23, verso 39, que diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse malfeitor representa aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Jesus. A sua incredulidade e zombaria reflete a dureza do coração humano que recusa a graça divina. A cruz da rejeição nos lembra da consequência da incredulidade. João capítulo 3, verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A rejeição de Jesus resulta em separação eterna de Deus. A incredulidade impede a salvação e traz a condenação. Em Provérbios capítulo 29, verso 1, fala das consequências da rejeição. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado, de repente, sem que haja cura. A rejeição persistente da oferta da salvação leva à condenação eterna. A cruz da rejeição serve como um aviso solene para todos que recusam a graça de Deus. A cruz da redenção, nela morreu o malfeitor arrependido. O malfeitor arrependido aceitou a oferta da salvação. Lucas capítulo 23, verso 42, que diz: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu sua culpa e a inocência de Jesus. Em um ato de fé, pediu a Jesus que se lembrasse dele no reino celestial. A cruz da recepção nos mostra a graça de Deus para com os arrependidos. Lucas capítulo 23, verso 43 diz: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus prometeu ao malfeitor arrependido a vida eterna. A graça de Deus é oferecida a todos que se arrependem e creem. Romanos capítulo 10, verso 9. O caminho para a salvação, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A confissão é a fé em Jesus, são os passos para receber a cura e a salvação. A cruz da recepção nos lembra que nunca é tarde para se arrepender e aceitar a graça de Deus Pai. As três cruzes do Calvário nos oferecem um profundo panorama das escolhas e consequências eternas. A cruz da redenção mostra o amor sacrificial de Jesus, que morreu para nos salvar, deu a vida por nós. A cruz da rejeição adverte contra a dureza do coração e a recusa da graça divina. A cruz da recepção nos encoraja a reconhecer nossos pecados, arrepender-nos e receber a salvação. Três destinos. Uma questão teológica importante. 1. Jesus, após sua morte na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus no terceiro dia. Ele está exaltado à direita do Deus Pai e é Senhor sobre todas as coisas. Seu destino final é a glória eterna ao lado do Pai. 2. O malfeitor arrependido recebeu a promessa de Jesus de estar com ele lá no paraíso, indicando seu destino de vida eterna ao lado de Jesus. Segundo, o malfeitor impertinente rejeitou a oportunidade, preferindo a condenação eterna. Que possamos refletir sobre essas verdades e fazer a escolha certa, sempre. Aceitemos o sacrifício de Jesus e vivamos em gratidão pela sua obra redentora. Lembremos-nos das consequências da rejeição e sejamos instrumentos de Deus para alcançar os perdidos. Sigamos o exemplo do malfeitor arrependido, confiando na misericórdia e na graça de Jesus para a nossa salvação. Sim, a nossa salvação
O desafio da cruz. O desafio da cruz, em Mateus capítulo 16, verso 24 e 15, diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder-la-á. E quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Viu, filhos? Papai aqui sempre fala. Aqui está. Porque Jesus disse que perder a vida não é se suicidar, se matar. Não é. Ele quis dizer que quem recusou o mundo, os prazeres do mundo, ambição, luxúria, pecado, droga, homossexualismo, tudo o que é de ruim, idolatria, renunciou tudo isso. Ambição, luxúria, capital, prosperidade, lucro, dedicando tudo isso, renunciando tudo isso, por amor ao próximo, por amor àqueles que precisam. Então, isso no mundo significa que eu perdi minha vida aqui no mundo. Certo? Certo. Mas a glória está lá com Jesus. A minha vida está lá com Jesus. Que tudo que eu tenho, tudo que eu fui, tudo que eu sou, dedico a Jesus. No seu segundo mandamento que ele nos deixou após sua morte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O ame o próximo como a ti mesmo. É assim, viu, filhos? Senão o filhinho vai ouvir o papai falar: ué, quem está no mundo perde a vida? Como que vive, né? Explicado? Parabéns. Vamos em frente então. O desafio da cruz a Cristo, ao cristão e à igreja. Nós, irmãos amados e amadas, nessa pregação tentarei explicar sobre os desafios que Cristo enfrentou enquanto ele estava na terra. Ele era humano como nós. Perceber e aplicar como esse desafio que ele enfrentou se relaciona com a nossa caminhada da fé. Hoje, e mostrar um relacionamento subsequente entre cristão e igreja. Como um cristão fiel, sempre se preocupará com a igreja e seu trabalho. Temos que esperar aumentar a determinação de cada um de imitar Cristo, de se preocupar com o próximo. Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: mas buscai primeiro. Devemos, antes de mais nada, dedicar-nos a Cristo, imitar a sua vida. Os desafios da cruz, o Cristo, o desafio de prover a salvação do homem. Nem tudo nessa vida, filhos, amados e amadas, fazemos pelo nosso próprio prazer, pela nossa própria luxúria e vantagem. Não, não. O fiel, o cristão que ama o próximo em Cristo, renuncia tudo do mundo. E sim, ajuda o próximo, o necessitado, o doente. Se não tem dinheiro, sim, ore, a oração tem poder. 1 João capítulo 1, verso 1, define o que significa estar em igualdade com Deus. Ele estava com Deus, era Deus, todas as coisas feitas por Ele. Uma imagem de igualdade absoluta. Filipenses capítulo 2, verso 5, não considerava a igualdade com Deus uma coisa a ser alcançada. Colossenses capítulo 15, verso 16. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16, que diz:
o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Em Colossenses capítulo 2, verso 9 está escrito: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O desafio de viver como homem, a tentação nas mãos do diabo, Hebreus capítulo 2, verso 18, que diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer os que são atentados. Hebreus capítulo 4, verso 15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A pobreza. Ele poderia ter vindo como um rei ou príncipe. Mateus capítulo 8, verso 20, que diz: e disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Viram, amados e amadas? Muito importante, filhos, ouçam a palavra que o papai vai repetir. E disse Jesus: as raposas têm o covil, aonde elas residem, e as aves do céu têm seus ninhos, aonde se agasalham, mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Não tinha nada. Nasceu na manjedoura. Foi humilde. Pregou o amor. O amor, filhinhos, vence tudo. E ele teve que lidar com a sua própria morte. Lucas capítulo 22, versos 42 e 44, que diz: o 42 diz, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O desafio de morrer como filho de Deus. Fala para quem está à tua direita: filho, você deseja morrer como filho de Deus? Sim. A rejeição pelos seus. Em Mateus capítulo 26, verso 56 está escrito: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. A rejeição de seu pai, Marcos capítulo 15, verso 34, onde diz: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, Yamá, Sabacane, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, verso 34. A rejeição do seu poder, em Mateus capítulo 26, verso 53, que diz: ou tu pensas que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Um anjo feriu 70 mil em Samuel capítulo 24, verso 15. Um anjo feriu 185 mil assírios em 2 Reis capítulo 19, verso 35. O anjo fechou a boca de uma cova dos leões em Daniel capítulo 6, verso 22. O cristão, o desafio da imitação de Cristo, o desafio da obediência. A verdadeira obediência é uma coisa difícil. Devemos ser obedientes como Cristo foi. Em Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9 está escrito: ainda que era filho, aprendeu a obediência, porque aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, que diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 1 João capítulo 5, verso 3, que diz:
porque esse é o menor, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quais são os mandamentos? Os mandamentos do Antigo Testamento eram 10. Do Monte Horebe que Moisés recebeu de Deus, escrito por Deus numa pedra, para o povo judeu, no Antigo Testamento. Amém? No Novo Testamento, Jesus morreu por nós na cruz. E quando ele morreu, rasgou-se o véu e o velho trato do Antigo Testamento passou a não vigorar mais. E sim, o Novo Testamento por Jesus, que disse: primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração. Segundo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O ame o próximo como a ti mesmo. Esses dois absorvem os 10. Amém? Nossos mandamentos hoje são 2. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você é um homem reto, fiel a Ele. Se tu ama o próximo como a ti mesmo, não tem porquê, você vai fazer ajuda, vai fazer misericórdia, pregação ao próximo. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz: de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Mateus capítulo 18, verso 4, portanto aquele que se tornar humilde, como esse menino, esse é o maior do reino dos céus. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. O desafio da fidelidade, devemos ser fiel como Cristo foi fiel. A fidelidade é como uma caminhada, segundo Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. A fidelidade é como uma corrida. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e aceitou-se à destra do Pai no seu trono. A fidelidade pode envolver a morte. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Nada temo das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A igreja, o desafio deve ser a noiva de Cristo. O desafio da pureza. O amor de Cristo pela igreja exige que ela seja mantida. Efésios capítulo 5, verso 25 e 27. Pureza moral. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 e 7. A igreja e todos os membros devem ser moralmente puros. Pureza doutrinária. 2 Timóteo capítulo 1, verso 13. O desafio da unidade. O sermão da cruz. Cada um de nós tem um desafio diante de nós. Nesse dia, nessa pregação, o desafio do Cristo, o desafio do cristão, de ser cristão, e o desafio da igreja. Essas 3 coisas constituem o desafio da cruz. Mateus capítulo 16, verso 24 e 25. Disse então Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me, pois todo aquele a quem salvar a sua vida, perderá. E todo aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Viu, filhos? Papai explicou lá em cima. Amém? Apelo para o cristão. Você aceitará o desafio da cruz hoje? Pede por aqui, está no teu lado direito. Você aceita o desafio da cruz hoje? Para não cristãos, ouvir, acreditar, arrepender-se, confessar, ser batizado. Se quer ter acesso a mais,
Leia a Bíblia. Veja o que está escrito na Bíblia, que você será salvo e seguirá Cristo Jesus, tomando sua cruz e segui-lo. A disciplina de meditação, ouvindo e obedecendo à voz de Deus. Nos dias agitados de hoje que vivemos, é fácil se perder em meio aos ruídos e à pressa gerados pelo nosso inimigo. No entanto, existe uma disciplina espiritual poderosa que nos permite encontrar tranquilidade e ouvir a voz de Deus. A meditação, a oração. No Salmo 1, versículo 1, capítulo 1, verso 1 e 6, encontramos uma descrição de como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ele encontra sua satisfação na lei do Senhor e medita nela dia e noite. A importância da meditação na vida cristã é como que podemos praticá-la para nos aproximarmos de Deus e sermos transformados pela sua voz. O que é disciplina da meditação? Ao contrário das meditações orientais, que buscam esvaziar a mente, a meditação cristã tem como objetivo preencher a nossa mente com a palavra que vem diretamente de Deus. É um tipo de oração contemplativa que requer um coração rendido e disposto a ouvir e obedecer à lei, ser reto e fiel a Deus. Embora seja uma disciplina simples, muitas vezes enfrentamos dificuldades para colocá-la em prática. Por que devemos meditar na palavra de Deus? A meditação na palavra de Deus nos permite encontrar o crescimento espiritual e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. No Salmo, capítulo 1, verso 2 e 3, descobrimos que aquele que medita na palavra de Deus é como uma árvore plantada junto a águas correntes, dando fruto no tempo certo e não murchando suas folhas. Meditar na palavra da Bíblia nos ajuda a agradar a Deus e a alcançar o sucesso em todas as áreas da nossa vida. É através da leitura, meditação da Bíblia que recebemos orientação, encorajamento para enfrentar os desafios e adversidades da vida. Como meditar na palavra de Deus? A meditação na palavra de Deus requer prática e um coração disposto a ouvir a voz de Deus e a obedecê-la. Em primeiro momento é importante eliminar distrações, separando um tempo a sós com Deus, porque geralmente nunca temos tempo. Com o passar do tempo, isso vai se tornando cada vez mais natural, a ponto de você conseguir discernir a voz de Deus, inclusive no meio de tribulações, angústia. A meditação não é necessariamente ouvir uma voz audível de Deus, mas sim a sensibilidade, o sopro do Espírito Santo que habita dentro de nós. É a voz suave e sutil do Espírito que nos guia e fala conosco. Embora seja uma experiência pessoal e individual de cada um, aprenda a ouvir o sussurro do Espírito Santo no seu coração. A meditação na palavra de Deus, que é a Bíblia, é uma disciplina espiritual que nos leva a um relacionamento mais íntimo com o nosso Criador Pai. À medida que nós esforçamos para ouvir a voz e o sussurro de Deus em nossos corações, obedecer à sua vontade, experimentando as transformações e direcionamento divino em nossas vidas. Encorajamos a todos os amados e amadas, aos filhos, a se comprometerem com a prática da meditação, lendo a Bíblia, orando, buscando aprofundar a sua conexão com Deus e viver uma vida de obediência e frutificação. Para se aprofundar ainda mais na palavra, leia a Bíblia, medite os versículos que nela há e coloque em prática na sua vida. Como reagir diante de decepções? Era um dia de Natal, um testemunho. Um menino novo, com 4 anos de idade, estava prestes a abrir o presente dado pelos avós. Uma pequena jaqueta preta de motoqueiro em couro,
O presente teria sido fantástico para um adolescente, mas quando ele abriu a caixa, seu doce rostinho se encheu de desapontamento e lágrimas começaram a escorrer da sua face. Enquanto ele chorava amargamente, eu achei que seria um brinquedo. As decepções doem. A esperança adiada faz doer o coração. Provérbios capítulo 13, verso 12. As coisas nem sempre acontecem como planejamos. Às vezes as expectativas e os sonhos não se concretizam. Nós podemos ficar amargos e desiludidos e acusar Deus todo momento de não fazer o que teria sido certo ele fazer. Como devemos lidar quando a vida nos golpeia? Não precisamos procurar muito para encontrar nas escrituras da Bíblia exemplo de pessoas que encararam profundas decepções. Algumas delas reagiram bem aos contratempos e tragédia e outras reagiram mal. Existem algumas lições bíblicas sobre decepções que podem ser úteis para nós. A reação de Noemi. Noemi era de Belém. Ela e seu marido, juntamente com 2 filhos, migraram para a terra de Moabe por causa da seca e a fome que assolava a terra de Israel. Em seguida, a tragédia piorou. O marido de Noemi morreu em Moabe. Seus 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas. Em seguida, ambos morreram também. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido. Ruth, capítulo 1, verso 5. A vida certamente não aconteceu como ela esperava. Viúva Noemi decidiu regressar para Israel. E uma das noras, Ruth, escolheu ir com ela. Assim que chegou em Belém, as mulheres da cidade disseram: essa não é Noemi? Ela respondeu: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Ruth, capítulo 1, versos 19 e 21. Noemi queria ser chamada de Mara, que significava amargura. Embora ela não fosse responsável pelas tragédias que aconteceram, ela era responsável pela sua reação amarga diante dos acontecimentos. Para seu crédito, ela afirmou a justiça e a soberania de Deus, mas ainda assim sua conclusão foi prematura. Naquele momento ela não conseguia identificar a sabedoria e a bondade de Deus para com ela. Com perspectivas limitadas, ela respondeu às provações de forma amarga. A reação de Jó. Jó foi um homem que viveu decepções extremas, sem nunca entender o porquê. Como Noemi, Jó não foi responsável pela sua situação. Ele desconhecia o diálogo entre Deus e o diabo, no qual Deus lhe deu permissão para atacar Jó, e ele não sabia. A perda de seus filhos e sua riqueza certamente o deixou em estado de choque e luto. Surpreendentemente, porém, Jó foi capaz de responder às tragédias inesperadas sem negar sua fé, nem ceder à amargura. Como ele reagiu? Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Jó, capítulo 1, verso 20. Qual é a chave da boa reação de Jó? Jó adorou a Deus. Ele não tinha ideia daquilo que o futuro poderia reservar, mas ele conhecia aquele que controla o futuro e pode então declarar: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, verso 25. Jó passou uma longa fase de questionamento e foi erguido por Deus. No final, porém, ele estava confiante no poder de Deus para o restaurar. A sua fé e a sua supremacia de Deus o manteve firme. A reação de Paulo. Certamente lidou com decepções grandes e pequenas, escrevendo sobre seu espinho na carne. Explicou: 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8, por 3 vezes Deus recusou atender, mas prometeu a Paulo algo melhor. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Será que Paulo ficou desapontado com a resposta de Deus?
Veja sua reação. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, provações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que eu sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Paulo não ficou decepcionado porque ele entendeu que Deus queria usar aquela provação para a sua glória, e ele se manteve encorajado. Como podemos aprender nas lições e decepções enfrentadas por Noemi, Jó e Paulo? A vida de Noemi nos encoraja a não deixar as decepções resultarem em amargura. Aprenda com Jó sobre a adoração a Deus. Não importa o que acontecer, ande com Deus diariamente. E quando as suas decepções não te atingirem, continue a andar com Deus. Lembra-se da sua segurança em Cristo e da sua segurança futura. Não permita que as decepções o desviem do caminho da fé de Deus. Você está disposto a manter o foco da eternidade? Aprenda com Paulo, o espinho na carne, que podemos nos alegrar em meio às nossas provações, privações, e aceitá-la como uma oportunidade para a glória de Deus. Você está lutando com decepções da sua vida? Talvez você tenha se identificado com a história do sobrinho lá em cima, do menino que recebeu um presente. Suas expectativas acabaram em frustrações. Talvez você tenha o marido, a esposa, um filho que você desejaria ter e não tem. Talvez você não tenha o marido, esposa, um filho que você tanto deseja. Talvez seus sonhos para a carreira profissional não tenham sido concretizados. Aprenda com a vida de Noemi, Jó e Paulo. Coloque sua confiança na sabedoria, no poder e na bondade de Deus. Adore a Deus e mantenha o foco na eternidade. Seja grato por como Deus está trabalhando em você e por meio de você. A sua história ainda não terminou. Deus tem um propósito na tua decepção. Seus sonhos que você sonha, Ele tem melhores e você não sabe. E às vezes você se atreve a ser rebelde contra Deus, decepcionado contra Deus, porque Ele não atendeu o teu simples pedido, que você não sabe que Ele tem o maior sonho para você. Tenha paciência no tempo de Deus, porque Deus é o nosso Pai. Qual o pai que daria para o seu filho uma pedra quando pede um pão, uma cobra quando pede alimento? Não, o nosso Pai, Ele quer nos salvar a todos os seus filhos, porque Ele deu vida a todos. Mas uns não conseguiram entender o verdadeiro amor de Cristo Jesus e do nosso Pai, e muitos estão reto e fiel a Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguir no segundo vídeo da pregação. Amém? Segundo vídeo, encontrando Jesus na decepção. Se tem algo que temos, que tem o poder de tirar o cristão da sua jornada em Deus, da sua fé, é a decepção. O ser humano, por tradição, se decepciona fácil. Ela vem de forma sutil, por ser um desapontamento causado por uma circunstância imprevista, mas é tão forte, levando a tristeza profunda e a falta de esperança e fé. As coisas acontecem em nossas vidas, causadas pelas decepções. Lucas capítulo 24, verso 13 e 35 fala como se encontravam alguns discípulos de Jesus após sua morte. Sim, eles se encontravam decepcionados, pois acreditavam que Jesus reinaria e remiria Israel. Lucas capítulo 24, verso 21. A decepção afasta da comunhão. Lucas capítulo 24, verso 13. Eles estavam saindo de Jerusalém, já não se encontravam. Houve um certo erro de impressão aí. Vamos continuar. Desculpa, embolou um pouco, como digo sempre a vocês.
eu sou sozinho aqui, não tenho equipe. Houve uma desatenção minha. As decepções nos deixam tristes com sentimentos desgostosos. Lucas capítulo 24, verso 17. A tristeza era tão real na vida deles que estava estampada em seus rostos. O semblante decaído e perspectiva de alguém que está decepcionado. A decepção afasta a comunhão. Lucas capítulo 24, verso 13. Eles estavam saindo de Jerusalém, já não se acostumavam com outro, já não se encontravam com os outros discípulos. Da mesma forma, quando um cristão sofre decepções, ele se afasta da igreja, deixa de ir para a igreja, até mesmo de andar com os irmãos. A decepção segue, nos torna insensíveis à presença de Deus. Lucas capítulo 24, verso 16. Eles não perceberam que o próprio Cristo estava com eles, e assim é com muitos que estão nesse lugar de decepção. Se enxergam sozinho, achando que não tem ninguém para contar, chegando ao ponto de até levantar a voz e declarar: até Deus não está vendo isso? A decepção também nos faz esquecer ou desacreditar das promessas. Lucas capítulo 24, verso 25. O fato das coisas não acontecerem como nós pensávamos que aconteceriam faz-nos duvidar se realmente irão acontecer algum dia. Então todas as promessas de Deus para com a sua vida acabam sendo guardadas em gavetas, se tornando apenas um sonho real. Geralmente, não sabemos qual o tipo de decepções que nós sofremos. Talvez você esteja ferida ou ferido emocionalmente depois de um rompimento, de um relacionamento, uma decepção na vida. Você pode estar atualmente desempregado até, depois de ser surpreendido com a admissão do emprego. Mas sinto, em especial, pessoas que sonham com o ministério, que tem que levar esse chamado vivo da parte de Deus dentro do seu coração, mas por se decepcionar com liderança ou por quaisquer situações que fizeram não acontecer como você sonhou, eu hoje nem acredito mais que isso possa ser real em sua vida. Decepção. Existe uma boa notícia. Jesus, ele está com você nessa jornada, é o maior interessado em te fazer retornar para o caminho da paz. Podemos usar esse mesmo texto, essa palavra, como base para mostrar como Jesus vem com seu amor e nos encontra nesse lugar do desapontamento. Podemos ver que é o próprio Jesus que vai ao encontro dos discípulos. Lucas capítulo 24, verso 15. Enquanto estavam se lamentando e falando das suas decepções, o próprio Cristo foi ao encontro deles. Assim será na sua vida. Ele vai à sua procura como um bom pastor que vai atrás das suas ovelhas. Jesus está disposto a ouvir. Lucas capítulo 24, verso 15.